que nós iniciamos uma carreira sem família política, sem pai político, sem mãe política. Nós fomos candidatos a primeira vez em 2012, tivemos 854 votos, e aí na eleição de 2016 nós ganhamos a eleição por 5 votos na última urna. Então, tem algo muito bom e a gente tem contribuído muito para o município de Ananindeua. Eu digo que os nossos sonhos a cada dia vêm se tornando realidade dentro do município. A gente vê o município realmente com muito trabalho, com muitas obras. Está sendo resolvido tudo? Não, é impossível resolver tudo, mas a gente vê o avanço hoje no município de Ananindeua. E o que me deixa mais feliz é que eu tenho contribuído muito para esse avanço em Ananindeua. Então, Breno, é isso, é trabalho, é dedicação, é vontade de ver a Ananindeua cada vez melhor, é vontade de poder contribuir com o crescimento do município. Então, o nosso objetivo, é a nossa vontade, é o que a gente tem feito a cada dia. Breno, há 3 eleições tu vieste candidato pela primeira vez, não é isso? Você teve 854 votos. Como foi essa tua trajetória de primeira eleição, experiência que tu ganhaste, já para a segunda, que aí tu já ganhaste a eleição, e agora para a terceira, agora já fim de mandato? A minha primeira eleição foi algo assim que foi espanto para muita gente na época, que, como eu falei para você no início, a gente não tinha família política, não tinha envolvimento na política. Começamos uma eleição em cima da hora, com o apoio dos amigos, com o apoio da família, com o apoio das pessoas que acreditavam na gente, e a gente surpreendeu. Na época, em 2012, eu fui o mais votado do partido já. 854, o segundo praticamente não, eu dobrei em cima do segundo. E eu lembro que na época, MacGyver, a gente fez uma campanha mesmo sem estrutura nenhuma, sem nada. A gente tinha um carro-som, que é esse rapaz que está aqui, andava no carro-som. E aí eu lembro que quando acabava a gasolina, na época, são umas coisas assim que a gente passa. E aí quando acabava a gasolina, vendia o som e colocava a gasolina. A gente parava na praça, só com a música tocando. Aí vinham os amigos, e aí, Breno, por que o carro-som não tá tocando? Eu falei, pô, cara, acabou a gasolina. Aí vinha um, ajudava com R$2, R$3, R$4. A gente ia, na época, botava R$10 de gasolina para poder rodar no carro-som de novo. Aí quando acabava, a gente fazia a mesma coisa, parava na praça de novo. Aí, e graças a Deus, a gente teve 854 votos, preparamos um pouco melhor para a segunda eleição. E aí, já na segunda eleição, Deus abençoou a gente, o povo acreditou no nosso trabalho. Ganhamos a eleição por 5 votos na última urna, Robson. Então, 5 votos. Eu digo que do coração eu não morro mais. 5 votos tem muito valor. Hoje 5 votos pra ti milhões de votos, né? Eu brigo por 1 agora, porque a gente sabe, a gente às vezes vê de fora, pô, o cara ganhou por 1.000, 1.500, e o Breno ganhou apertado por 5. E aí foi naquela... Eu lembro que na época, Robson, já tinha até acabado a festa da arterial. Eu acho que quem tinha ganho na época já estava até em casa descansando. E eu ainda estava conferindo o voto. Já estava com a música do Chaves. Então, e depois a gente veio na reeleição, já dobramos praticamente a votação. Temos de 1.000 para 2.000 votos. E graças a Deus a gente tem trabalhado. Eu digo que o nosso mandato é um mandato participativo. Não sei de tudo, Robson. Não sei, MacGyver, de tudo. A gente nunca sabe de tudo. Claro. Nosso mandato é participativo. Eu gosto quando as pessoas vêm até mim, Breno, como é que a gente faz? Por que a gente não faz um projeto dessa forma? Por que a gente não inclui um projeto? Porque é importante a participação da população. É verdade. Então eu digo que a população ela precisa cobrar, mas ela precisa se envolver também. Então eu acredito muito nisso. Quando eu me envolvi, era uma das coisas que eu dizia. A política... Muita gente fala pra gente, isso é coisa ruim, a política e tal, só coisa ruim e tal. Eu falei, pois é, mas nós que somos do bem, se a gente não se envolver sempre para tirar o mal sempre vai ganhar. Sim. É verdade. E é por isso que eu resolvi vir candidato a vereador, e hoje, graças a Deus, Deus tem abençoado a gente aí no nosso mandato, e a gente tem trabalhado muito. Breno, o que nós temos observado aí que durante esses 2 anos que vocês estão na vereança, né, do município de Ananindeua, houve uma mudança também muito brusca, muito drástica, assim, tanto é que foram 19 vereadores que não voltaram, né? E vocês entendem que essa não volta desses 19 vereadores
ele é reflexo de uma política, do povo hoje está interessado mais na política, né? Mais esclarecimento, informações chegando direto. Hoje a gente tem a máquina que é o celular, que é 24 horas praticamente em nossas mãos. Então, isso aí também um reflexo disso, do interesse popular em algo novo. E você se encaixa dentro disso? Eu acredito que essa é a parte fundamental. A população precisa se envolver. E eu costumo dizer, Robson, que quando a população se envolve, ela tira o político do comodismo. Porque se tu tá tranquilo, se tu não tem nada, se ninguém te cobra, tu fica naquela posição de tranquilidade ali e tu acaba simplesmente dando preguiça. Então, quando a população se envolve, realmente cobra, conversa com o político, é importantíssimo, porque elas trazem. Quem é que leva a demanda para o executivo? O prefeito sabe de tudo? Não sabe de tudo. O vereador está lá na ponta. Mas mais do que a ponta está a população. Então, quando a população se envolve, a gente sabe onde é que está o problema. A população passa para o vereador chega até o prefeito, que hoje eu quero até parabenizar a gestão do doutor Daniel, que tem feito um grande trabalho na Ananindeu, muito sensível às causas. E é o que eu sempre digo, resolveu tudo, ninguém resolve tudo, mas tem dado uma alavancada muito grande no município de Ananindeu. É um cara, eu digo que tudo que eu tenho falado para o prefeito em relação a obras, em relação à infraestrutura, em relação a toda essa questão de projeto de lei, ele é muito tranquilo em relação a isso, quando a gente tem essa troca com ele. Então, por quê? Porque é um cara que tem uma outra visão. Então, por exemplo, o doutor Daniel é um cara mais novo do que eu. Pois é. Mais novo do que eu. Mas tem uma mentalidade assim, eu digo que ele é um prefeito que eu nunca tinha visto um prefeito que se moldou de uma tal forma que ele olha para a saúde, ele olha para a educação, ele olha para o saneamento básico. Um gestor, realmente. E aí, né? no início, né? Eu tinha aquela dúvida. Pô, será que esse cara médico, ele vai conseguir ser gestor de um município tão grande como Ananindeu? E ele me surpreendeu, ele tem me surpreendido a cada dia. Eu digo que ele é um cara estadista. Pois é. Porque ele tem feito obras estruturantes, grandes em Ananindeu. Estive visitando com ele há umas 2 semanas atrás a orla do município. Vai ser algo extraordinário. Não sei se vocês já chegaram lá, Sim, mas já. no Parque Vila Maguari, que vai ser também o cartão postal de Ananindeu. E fora outras coisas que a gente não tinha antigamente, que hoje está aparecendo. Aquela Praça da Águas Lindas aqui, algo fantástico, cara. O que a gente precisa mudar é a mentalidade da nossa população. São todos? Não são todos. Mas tem uns vândalos no meio que não conseguem ver aquela obra pública que é nossa, que pertence a gente, que a gente precisa também cuidar como um cidadão. As pessoas não entendem isso. Então a gente fica triste com certas situações dessa forma. É aquela ideia, né, de que o público não é de ninguém. Pelo contrário, o público é de todos, né? E é o nosso imposto, Pois é. que deveria ser mais cuidado ainda, né? Não é verdade. Agora, Breno, vamos falar de uma situação onde tu chegaste falando aqui, cara, a BR tá muito difícil, tá uma cagada e tal. Como é que tu vê hoje o município recebendo essa quantidade de chuvas, como tem recebido todo mês, já 2, 3 vezes no mês, é uma quantidade exorbitante de chuva. Os canais estão dando conta, alguns transbordam, outros não. Vídeo dia 2 de junho, que geralmente lá transborda. Como é que tu está vendo esse projeto de infraestrutura que o município está fazendo e como é que vocês estão fiscalizando isso? Bom, o prefeito doutor Daniel, ele chegou para mudar muito essa questão dos canais que a gente pode falar. Canal. Nós não tínhamos nada aqui em Ananindeu. Nós éramos o último em saneamento básico. Sim. Hoje, se a gente andar por ali, a gente tem o canal do Maguariaçu. Sim. Que eu vou falar um negócio para vocês. Teve um dia que deu uma chuvada, que se nós não tivéssemos os nossos canais prontos, que é o do Maguariaçu, ali das Toras, e outros que tem feito ali pro lado do 40 horas, se não tivéssemos esses canais, a gente ia ido pro fundo. Porque a água que vem, por exemplo, ali onde eu atuo mais, ali, aquela água que vem de toda a cidade nova, que passa pelo Maguariaçu, MacGyver, e Robson, a gente tinha ido pro fundo. Então, ele é sensível. Agora, é aquela questão, a gente precisa muito também da ajuda do governo do estado. Essa BR é algo muito complexo. Sim. Ontem nós tivemos uma reunião, já indo para o outro lado, que também entra na BR, dessa questão do BRT, a respeito das linhas de ônibus,
que é outro gargalo que a gente tem também, que tem acabado de uma tal forma assim, que são uns pontos que a população não entende. Ela acha que o político ela pode tudo, ele pode tudo ele resolve tudo. Então eu sempre digo para as pessoas que ônibus grandes, linhas fortes, Belém Rio, essas linhas, é de responsabilidade de Belém. De Belém. E a gente tem tentado com o governador uma audiência para que que ele possa intervir mesmo nessa questão. Porque choveu um pouquinho, acabou. Acabou. O trânsito para mesmo. Aí algo que a gente vê que não é de hoje, ali, ali em Marituba, o rio Uriboca sobe, e aí a gente sabe que vai acontecer, todo mundo sabe que vai acontecer, mas ninguém realmente botou a mão na massa para mostrar, a gente tem que fazer isso aqui. Então é algo complexo que tem que ser mesmo a questão prefeitos e governador. E se o governador não intervir, eu acredito que o prefeito sozinho do município não consiga resolver, não. Porque é algo bem complicado. Até porque já bate uma esfera estadual, né? Que a BR já bate uma esfera estadual, né? Eu, sendo prefeito, também tinha a onda aí, tô nem vendo. Que nem como ele tá fazendo aqui na área limítrofe de né? O governo não faz, eu vou fazer e acabou. Justamente, é importante falar isso. Agora, Breno, em cima dessa questão que tu tocaste do BRT aí, tem pergunta? Não, né? Eu já te cortei, já não tem. Tranquilo. Olha, em cima dessa questão do BRT aí... Passou, né? Passou do BRT. Como é que tu entende que o município ele vai continuar prosperando se a gente tem uma obra dessa aí, que é uma cabeça de burro, tá 14 anos já funcionando, desse lado aqui já são 7, né? E que, vou te ser muito sincero, não vejo isso aí terminado nos próximos 8 anos. Te confesso, não vejo terminado. Como é que a Ananindeua vai lidar com tudo isso, na tua opinião? Em Macaé, a gente tem uma dúvida muito grande a respeito do BRT. Sim. Muito grande, porque, como vocês sabem, é uma obra do governo do estado. Sim. E aí volta, para, e a gente não sabe até quando vai continuar essa questão aí. Mas a gente já marcou uma audiência com o governador a respeito dessa questão inúmeras vezes, do BRT, solicitando para ele essa questão toda para que a gente possa ter uma solução efetiva nessa questão do BRT. É algo que a gente realmente não sabe nem responder. Porque a gente até vê as pessoas trabalhando, mas parece que não anda, é um negócio que não anda, cara. A gente não consegue. Um ano de bicicleta ali e parece que é a mesma coisa. A gente não consegue entender. E aí a gente reúne, deputado, só diz que não, tá andando, mas a gente... Porque vai chegar uma hora, Breno, vai chegar uma hora que o BRT vai parar ali na frente da Polícia Federal, onde era a Polícia Federal, o Uriboca vai encher, e aí? Como é que vai passar o BRT? Né? Isso é algo complicado mesmo. Não, então são essas coisas que se falam. Não, estou ouvindo você. Não tem pergunta. Não. Mas, Breno, assim, transporte. A Ananindeua, ela necessita urgente dessa melhoria de transporte, né? A gente sempre pergunta para todos que vêm aqui, projetos para a Ananindeua, em si, o município de Ananindeua, transporte. Nós temos algumas empresas que têm o domínio, né, tem essas concessões. Por exemplo, a Grande Viação Forte, né, nós temos aqui Júlia Cefé. Júlia Cefé, na realidade, transporte aqui não existe. Não existe, é uma merda. Não existe. 30 anos que eu moro aqui. Entendeu? Qual seria uma solução junto a prefeito? Tem projetos para que possa atender isso, né? A gente teve no Semutran e o secretário apresentou o projeto dos nossos ônibus, que são os micro-ônibus. Sim. E eu achei muito interessante, porque ele vai contemplar toda a Ananindeua, tanto do lado norte quanto do lado sul. Só que eu sempre digo para o prefeito, vai resolver em partes. Porque, querendo ou não, nossos ônibus, eu acredito que agora maio ou junho deve estar licitando já aqui. Sim. Resolve em partes, porque os nossos ônibus só vão poder ir até o Castanheira. E aí entra o tal do BRT novamente. Que teria que ter o quê? A tal da integração. É o terminal, né? Integração. Porque se não tiver integração, vamos supor, a pessoa pega o ônibus, desce ali no Castanheira, porque não pode passar dali, aí o ônibus volta, vai fazer de novo a rota dele. Aí a pessoa tem que pagar outra passagem. Então é complicado essa questão aí politicamente, que a gente não entende, até porque por que os ônibus grandes de responsabilidade de Belém? Cada um deveria ser responsável. A nossa aqui, a gente vai fazer a nossa parte, que é resolver os nossos internos. Mas né? vai até, por exemplo, uma pessoa que trabalha no Vero Peso, como é que vai ser? Vai onerar a questão
onerar o dele, né? transporte dele, porque são 2 passagens, então a gente precisa ver pelo menos essa integração. Como o BRT está nessa lentidão, a gente precisa ver pelo menos um modo paliativo para a população, porque está demais isso, está demais. Vamos resolvendo os nossos ônibus internos, como é que Belém iria resolver a interna deles lá? Porque os ônibus grandes ainda tem entrada aqui, ainda tem um agravante. Vou dar um exemplo para vocês. Guajará Vero Peso, Guajará São Brás, lá no Guajará 1, que é o final da linha. Sim. Cada dia ele tira, não tem mais linhas de ônibus do Guajará São Brás. Eram 6, 7 ônibus, hoje só tem um para fazer esse transporte. Por quê? Justiça. Estão recolhendo os ônibus da Forte, é a Justiça que está recolhendo. Então, do jeito que está indo, vai acabar, vai parar, vai sair todas as linhas. E aí, como é que vai ser? Porque é isso, Magaio, Breno. O que eu vejo assim também tá, nós vamos resolver a Ananindeu, beleza. Mas eu vejo que não é uma questão somente de Ananindeu, como tu fala, é Belém. Metropolitano. E é metropolitano, é algo macro, né? É algo porque, ó, Isso. Castanhal entra dentro da questão metropolitana Por isso que a gente solicitou alimenta, que né? o governador pudesse intervir nessa questão aí, porque não tem condições. Eu digo que esse é um momento, a gente está vivendo um momento que a gente tem que largar essa questão partido político, acabar com esse negócio de ego e resolver o problema da população. Hidrovias, nós temos ilhas aqui, né, Breno? Também poderia entrar dentro de uma proposta de transporte, né, público, né? Que a gente vê que nós vamos aqui nas 40 horas, né? Sim. Nós temos dos furos aí, que poderia também ajudar bastante nessa questão, né? Sim, eu acredito que sim. Qualquer ajuda seria bem-vinda para o município de Ananindeu. Nós fomos numa reunião que eu fiquei impressionado. Ananindeu, eu digo que ela é uma cidade que ela surpreende a gente a cada dia. Eu fui numa reunião, não sei se vocês já ouviram falar, nome Piscinão, lá dentro do Icuí. Eu fiquei impressionado. Eu aqui, na reunião, uma pracinha, inclusive nós fizemos uma solicitação da Câmara para pavimentação e fazer uma forma de uma orla lá. Sim. E Robson, atravessando o rio, assim, entra na rua e atravessa o restante do rio, coisa pequena, é aquele Marina Clube em Belém. Olha, eu falei, só. cara, não acredito. Breno. Aí eu fui olhar no GPS. Eu falei, cara, como é que a gente não aproveita toda essa questão que a gente tem aí, cara? E aí eu digo que só o prefeito sozinho não consegue resolver. Uhum. A gente precisa E nem em 4 anos, né? Nem em 4 anos. Porque Ananindeua tem crescido assim estupidamente. Mas se a gente for andar, eu digo que Ananindeua é uma cidade dentro da outra. Sim. Entendeu? E Breno, hoje tu entende que a Ananindeua ela tá saindo daquele papel de município provincial para se tornar uma grande cidade, e isso está causando um estranhamento da própria população com relação à própria cidade que ele vive. Magaio, eu digo que a gente está vivendo um momento ímpar em Ananindeua. A gente está saindo de cidade dormitória para cidade grande realmente. E eu tenho acompanhado, por exemplo, eu estou no meu 2º mandato. E a gente vê a esperança que as pessoas têm quando chegam na gente. Porque onde a gente vai em Ananindeua, a gente vê obras. Sim. Muitas obras, por sinal. Grande, pequena, média. Então as pessoas criaram esse sentimento em Ananindeua de que realmente Ananindeua está indo para outro patamar. Uhum. Entendeu? Então, e aí eu digo que o prefeito Dr. Daniel tem feito um grande trabalho em frente ao município de Ananindeua. E a gente sente as pessoas quando chegam com a gente, aquela esperança. Poxa, fala com ele, pede para ele fazer a minha rua, porque eu sei que ele vai fazer. Então criou aquela esperança realmente de crescimento do município. A gente vê que realmente Ananindeua tem sido vista diferente hoje em dia, não só aqui perto da região metropolitana, Marituba, Belém, mas no estado do Pará todo. Porque na eleição referencial, né? Mudou. E a gente tem visto muito essa questão. A gente, por exemplo, eu viajei na época da eleição para alguns interiores aí, trabalhando na campanha, e as pessoas falam, caramba, o Ananindeua tá bacana, tá crescendo, vai ter orla em Ananindeua. Então, a gente nunca teve essa visão de Ananindeua. Então, a gente fica feliz por estar no mandato, poder contribuir de alguma forma
o crescimento do município. Então eu estou muito feliz de estar participando Pois desse era essa a momento. pergunta. Como é que tu te sente participando disso, Brando? Muito Como vereador? feliz, Magabe, muito feliz. Quando tu te sente que tu está sendo importante no processo, no crescimento, que tu está sendo importante na vida das pessoas, na mudança de qualidade de vida das pessoas, é algo incrível. Tem aquela discussão na Câmara, o vereador não faz. Realmente, o vereador não faz. Ele fiscaliza, Sim. ele faz as leis. Mas a gente está vivendo um momento que tu te sente dono, tu te sente feliz quando tu pede algo pro prefeito e o prefeito vai lá, não, nós vamos fazer a obra. Então tu te sente parte daquilo. Na realidade, vocês entenderam, né? Vocês, assim, hoje eu vejo que alguns vereadores, não são todos, né, te coloco, entenderam o que é o papel do vereador. Sim. Não sabe qual é o papel, é fiscalizar, tá, beleza. Mas não, Vai além de muito além. vai muito além disso, né? Hoje vocês estão atuando, essa questão, vocês atuam na vereança mesmo na palavra ampla, no sentido amplo da palavra, né? Muito, muito, muito. Eu digo que o Daniel veio assim para tirar muita gente do comodismo também. Sim. E quem não acompanha? Quem não acompanha fica para trás. Então é isso. E se tu tinha uma visão de política, tu tens que readequar, tu tens que te remodelar, tu tens que te reinventar. Então é bacana essa questão. Então eu digo que a gente está vivendo um momento assim fantástico na Ananindeua. Fantástico mesmo, porque essas obras têm dado um ânimo para a gente, essas obras... Os pedidos que a gente faz ao prefeito, eu digo que o Daniel... Magabe, todas as vezes que eu fui pedir obra pro Daniel, ele nunca me disse não. Pô, legal, cara. Nunca me disse não. Pô, Daniel, bora fazer uma praça aqui. Poxa, Breno, não tenho dinheiro hoje aqui. Mas aí, de repente, a gente vê uma emenda. Por que a gente não tira daqui e coloca pra cá? A gente faz uma emenda pra cá. Então, ele é um cara muito acessível. Muito acessível. Um cara que escuta a gente. Então, a gente se sente parte do crescimento do município de Ananindeua. Eu acredito que a grande maioria dos vereadores se sentem assim também. Porque nas nossas sessões a gente vê a empolgação dos parlamentares de pedir obra, de solicitar iluminação pública, de solicitar... Então, quando a gente se torna parte disso, o negócio fica bacana, a gente fica feliz. Isso é bacana, Brando, porque, como tu acabas de dizer, tu te sente feliz por participar do processo e acaba contagiando os outros vereadores, né? E esse contágio faz com que, o Robson falou bem, né? Se tu não acompanhar, tu vai ficar para trás e quem quer ganhar a próxima eleição talvez não vai ter chance, porque não viu como é que não participou de todo o processo. Tu és um cara que atua muito no lado norte da BR, né? Como é que tu vê esse olhar do prefeito hoje e de vocês, vereadores, que ele tem pelo lado sul aqui, esse lado onde foi, vamos dizer, foi esquecido durante algum tempo, né? Que as obras eram menores aqui. Como é que tu vê que está essa participação tanto dos vereadores quanto do prefeito aqui para esse lado? Segura rapidinho, mandando aqui, senão a gente vai lá. perder os abraços. Tá, manda gente, logo lá. é muito abraço aqui, viu? Tá. Rapidinho. Mandando abraço aqui para Nira